paz do Senhor a todos os irmãos, esperamos que esteja tudo bem aí por casa. E antes de começarmos a louvar o nosso Deus, eu vou pedir à Sara para orar por cada um de nós. Amém. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida, por estarmos aqui todos reunidos e as pessoas que nos estão a assistir, Jesus. Prepara o nosso coração para que hoje possamos dar o melhor a Ti, Jesus, o melhor louvor e o nosso coração por completo, Jesus. Perdoa os nossos corações, Jesus, e ajuda-nos porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. 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 Está cheia de tua glória, tua face eu quero ver aqui neste lugar, pois tu és Deus, só tu és Deus. Senhor, muito digno de louvor, e toda a terra está cheia da tua glória. Tua face eu quero ver aqui neste lugar, pois tu és Deus. Tu és Deus, te adoramos, te exaltamos, te coroamos, majestade. Seja bem-vindo, pois o Senhor, só Ele é Rei. És exaltado, teu nome é exaltado para sempre, pois tu és Deus, só tu és Deus. Obrigada, Deus, porque Obrigada, Pai. Senhor, Tu és a nossa rocha eterna, Senhor. Tu és o nosso Salvador, Deus. Tu és, Senhor, a nossa esperança, Senhor, a nossa bandeira, Pai. Te agradecemos, Pai, por podermos estar vivos, Deus, e por podermos, Senhor, glorificar o Teu nome, Pai. Senhor, te agradecemos, Pai, pela sabedoria que Tu nos dás, Deus, pelo conhecimento que Tu nos dás, Senhor.
E te agradecemos porque tu preparas o nosso coração, a nossa mente, Deus, para todos os acontecimentos vindouros, Pai. Senhor, te entregamos o nosso coração, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Te entregamos, Senhor, todas as dores, sofrimentos, ansiedades, Pai, porque sabemos, Deus, que é de ti, Senhor, que vêm, Senhor, as coisas que são eternas, Pai, as coisas que realmente interessam, Pai. Senhor, prepara-nos, Deus, prepara a nossa mente, Deus. Senhor, prepara o nosso coração para que nós possamos, Deus, ser totalmente, Deus, dependentes de ti, Senhor, e não das circunstâncias, Pai. Ajuda-nos a olhar para ti, Senhor, e não, Senhor, estar, Senhor, a depender, Senhor, da vida, Pai, a depender, Senhor, daquilo que temos ou não temos, Pai, mas que nós possamos aprender, Senhor, a viver consoante a tua vontade sobre a nossa vida, Pai, olhando sempre para ti, Senhor, acrescentando, Senhor, a necessidade, Deus, as nossas necessidades no céu, Pai, e não, Senhor, juntando aqui na terra, Pai, tesouros, valores, Pai, porque sabemos que estas coisas se acabam, Pai, e tu, Senhor, não te acabas, Pai, tu és eterno, Deus. É verdade. Senhor, entregamos a nossa adoração também a ti, Deus, que tu possas, Senhor, ouvir, Senhor, o nosso louvor, porque realmente, Deus, nós queremos te agradar, Senhor, queremos fazer a tua vontade, Deus. Queremos que tu estejas sobre nós, Pai, porque sabemos que contigo somos mais do que vencedores, Deus. Não, Senhor, nesta terra, com as coisas desta terra, Senhor, mas mais que vencedores, Pai, sendo perdoados, sendo resgatados, Deus, e sendo trazidos à tua presença como filhos, Pai. Isso sim, Senhor, é uma vitória, Pai. Senhor, ajuda-nos, Deus, a vencer, Senhor, o mundo, Senhor, com a fé, Pai, em ti, Senhor, no teu Filho amado. Senhor, ajuda-nos a olhar para ti, Senhor, como o nosso grande refúgio, Senhor. E, Senhor, a nossa meta, Pai, que seja, Senhor, realmente estarmos um dia contigo, Senhor, habitando no reino dos céus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Queremos louvar o teu nome. E adoramos, Pai. Muito bem dizemos. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Eu louvo o teu nome, Senhor. Eu louvo ao teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado, Seja exaltado, Deus. seja exaltado,
seja exaltado. Somente a ti, Jesus. Seja exaltado, exaltado. Teu nome seja exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, Deus, Jesus. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Exaltado, Jesus. Glória a ti, Adoramos. Jesus. Nosso lar, nossa És casa, tudo, Senhor, para nós. Exaltamos, adoramos, Senhor, reverenciamos. Exaltado, Pai. Todas essas coisas que estão a acontecer, Sejas exaltado. em todas estas novidades que não são boas para nós, seres humanos, não são boas para a união de uma pessoa para outra, de um país para outro, nós devemos aprender a confiar em Deus, porque nós não podemos confiar nas coisas que estão a acontecer, nem nas nossas forças, nem na decisão dos nossos governadores. Nós não podemos confiar que os outros vão cuidar de nós, a não ser quando nós vivemos em igreja, porque sabemos que há princípios bíblicos que têm que ser cumpridos na nossa vida. E hoje, mais do que nunca, a igreja deve falar mais alto do que tudo aquilo que está a acontecer. A igreja tem que ser o refúgio vivo nesses dias de angústia. E Jesus tem que estar dentro de nós, habitando nas nossas vidas, e nós temos que ser o exemplo vivo da glória de Deus, da paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Pai. Nós precisamos de levar o Evangelho mais do que nunca aos corações de cada pessoa, de cada alma. Nós temos que olhar para Cristo e temos que ver Cristo realmente, aquilo que mais importa nesta terra. Que não há nada nesta terra que seja e tenha tanto valor ou mais valor do que o nome de Jesus Cristo sobre a nossa vida. E hoje eu gostaria de orar também pelos acontecimentos que estão a haver na Rússia e na Ucrânia. Eu vou pedir ao pastor Joel que possa levar-nos em oração. Amém. Boa noite, irmãos. É com pesar que falamos sobre estas notícias e que temos ouvido e que temos estado com os nossos olhos bem atentos para aquilo que está a acontecer. Muitos não esperavam isso, contudo, nós cristãos sabíamos e sabemos que estas coisas irão acontecer, porque a palavra de Deus diz que isso irá acontecer. Não ficamos contentes de maneira nenhuma, estamos com o coração doído e com misericórdia e com clamor também pedimos que todos se juntem a nós e como todos estão a orar também pela Ucrânia
também pela Rússia e pela Igreja e pelos inocentes que estão a passar agora estas perseguições, que estão a ser mortos por causa de poder, tirania, dinheiro, enfim, como sempre temos visto na nossa história estas guerras. Então, se puderes, ou então concorda connosco e vamos orar por a Igreja, não só, mas todo o povo que está a ser, por causa de alguns homens tiranos, que estão a sofrer e estão a pagar com a sua própria vida. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por este dia. Queremos pedir a Tua graça, Senhor, nosso bom Deus, nosso bom Pai, e a Tua misericórdia, Deus, por aquilo que está a acontecer. Sabemos, Senhor, que estamos nos últimos tempos, Senhor, como a Tua palavra nos tem alertado, e Deus, que Tu possas nos ajudar-nos, Senhor, a perseverar, a persistir na oração, Senhor, na fé, consoante aquilo que a Tua palavra nos tem ensinado. Senhor, ajuda-nos, Deus, a não folgar na injustiça, Senhor, mas possamos, Deus, levar, sim, a Tua esperança, Deus. Amém. Fora de Ti, Senhor, não há esperança, e como a Tua palavra, Senhor, nos diz, e relembrando-a, diz-nos, Senhor, se nós não Te amarmos a Ti como centro, Deus, de tudo e de todas as coisas, nós jamais poderemos amar-nos uns aos outros. Senhor, não nos amemos, Senhor, como o mundo nos tem ensinado esta ordem, mas amemos-nos, Senhor, dando, Senhor, a nossa vida uns pelos outros. Amém. E nisto pedimos, Senhor, também pelo coração, Senhor, de todos estes governantes, presidentes, Deus, que agora, Deus, que está a acontecer da Rússia e de outros, Senhor, que tenham misericórdia, Senhor, e compaixão daquilo que está a acontecer, porque vidas estão a sofrer por causa, Senhor, de terrenos, por causa, Senhor, de território, de dinheiro, Senhor, por causa, Senhor, de coisas que são materiais, Deus, que passam. Deus, isto tem acontecido no nosso meio, na história, tem acontecido, Senhor, até às vezes na nossa casa, entre famílias, com heranças, Deus, pedimos a Tua misericórdia, que, Senhor, possamos olhar para Ti, porque em Ti, Deus, nós temos a paz, a verdadeira paz, que excede todo o entendimento. Pai, sei com estes irmãos que estão, Senhor, a orar, lá na Ucrânia também, Deus, que estão a ser perseguidos, sei com a Igreja, Deus, sei com todos, Deus, abençoa aquele país, sei com eles, Deus. Ajuda-nos, Senhor, também, Senhor, nós, Deus, como a Europa e outros, Deus, os aliados, Senhor, que se juntem a combater, Senhor, realmente a tirania, Pai. Mas, Senhor, ajuda-nos nós não entrarmos, Senhor, numa terceira guerra mundial, que isso não aconteça, Deus. Senhor, que muitos, Deus, estão a falar de sanções, Deus, e só estão preocupados com aquilo que é próprio, com aquilo que é seu, Pai. E vidas, Senhor, estão a ser ceifadas. Deus, possamos olhar primeiramente para aquilo, Senhor, que é a perseverança, Senhor, da vida. Aquilo, Senhor, que mais importa, que é a vida humana, Pai. Possamos ter misericórdia daquilo que está a acontecer. Oramos, Senhor, como igreja em Portugal, Senhor. Hoje, Deus, são uns, Deus, amanhã poderemos ser nós, precisarmos da oração. Por isso temos misericórdia deste povo, da igreja, Senhor, que está, Senhor, a ser perseguida e por todos os lados, Deus. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Pedimos o Teu clamor, a Tua paz, a Tua graça, Senhor, e a Tua proteção. Deus, sei connosco. E nisto Te agradecemos em todas as coisas. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém, irmãos. Vamos já de seguida ouvir a palavra de Deus, que seja de bênção para ti e que ela possa, mais uma vez, falar aos nossos corações, aos vossos corações, e que seja de bênção. Amém? Por isso, um abraço a todos nós. Continuem a orar, não deixes de orar, continua a perseverar, não deixes de perseverar até ao fim. E, se puder, aponte, guarde tudo aquilo que vai ser dito para que seja de bênção, para mais tarde a meditar e aplicar como convém. Amém? Deus vos abençoe e um abraço. Até já. Até já. Olá, muito boa noite. Espero que todos vocês possam encontrar bem. E nesta noite eu quero e espero que o Espírito Santo de Deus possa enriquecer a nossa alma na medida que nós meditamos na Sua Palavra. Tu e eu, cada um de nós, precisamos de ser transformados pela Palavra de Deus. Essa é a verdadeira reforma que a Igreja precisa. E nesta noite eu vou começar a minha mensagem fazendo uma pergunta. O que é a nossa vida? Jó, a Bíblia descreve-o, como todos nós sabemos, como um homem sincero, um homem reto, um homem que se desviava do mal. Em Jó, capítulo 7, versículo 7, diz assim:
Lembra-te que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Então ele diz-nos que a vida é como o vento, é como um corredor que passa. Tiago, ele responde a essa pergunta. O que é a nossa vida? E ele diz lá em Tiago 4, versículo 14, ele diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então nós precisamos de construir bem a nossa vida. E nós podemos ver em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Estes 3 capítulos falam do Sermão do Monte. Jesus tocou no coração dos seus ouvintes com uma parábola. E nós vamos lê-la. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 29. E diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Nesta parábola, Jesus nos confronta com a simples verdade que cada um de nós está a construir uma vida e a saúde espiritual dessa vida depende de ouvir a voz de Deus e de agir com base nela. Jesus queria que as multidões reunidas naquele lugar, elas entendessem que Ele não estava apenas a apresentar um novo e maravilhoso modelo de vida. Nada disso. Jesus, Ele estava a falar uma verdade que deveria ser posta em prática imediatamente. Era como se Ele estivesse a dizer: homens, mulheres, jovens, crianças, vocês acabaram de ouvir as minhas palavras, vocês acabaram de ouvir as minhas instruções, ouviram estas grandes verdades sobre o meu reino, de como orar, de como perdoar, de como amar, de como obedecer. Então, ponham em prática e vocês verão que as vossas vidas serão como o homem que constrói a sua casa sobre um alicerce firme. Mas se vocês ignorarem, mas se vocês não puserem em prática na vossa vida e no vosso coração, as vossas vidas, elas serão erguidas sobre a areia. Jesus aqui compara aqueles que ouvem os seus ensinos a 2 tipos de homens: o sensato e o insensato. O sensato é aquele que, à semelhança do homem que constrói a sua casa sobre a rocha, ele escuta e pratica os ensinos de Cristo. O homem sensato, mesmo nas adversidades, ele permanece seguro. Assim como a casa é alicerçada sobre o fundamento firme. Já os insensatos são aqueles que escutam os ensinos de Cristo, porém não os praticam. Estes são comparados ao homem que constrói a sua casa em solo arenoso. Assim como esta casa é arruinada ao enfrentar os ventos e as tempestades, aqueles que são apenas ouvintes da palavra de Deus, esses também não resistirão às adversidades da vida. Faço outra pergunta para todos nós. Temos construído bem, ouvindo a palavra, amando-a e aplicando-a diariamente à nossa vida? Ou temos construído mal, ouvindo, mas não colocar em prática, dando pouco valor ao tesouro da sua palavra? Nós podemos ver, desde o verso 15 ao versículo 27, Jesus nos alerta. Somos advertidos quanto aos falsos profetas. Se vocês lerem, no capítulo 7, desde o versículo 15 ao versículo 20, Jesus nos adverte quanto aos falsos profetas. No versículo 21 ao versículo 23, Jesus nos adverte aos falsos mestres. E do versículo 26 e 27 aos falsos ouvintes. Então nós podemos ver a primeira advertência. Jesus avisa acerca dos falsos profetas que apareceriam na igreja. A palavra de Deus, a Bíblia, é muito clara
e ela recomenda que as mensagens elas sejam julgadas segundo a palavra de Deus. Isto indica que a Igreja ela precisa de discernir toda e qualquer manifestação espiritual, a fim de que se evite distorções e heresias. Falsos profetas têm surgido na Igreja, causando danos ao corpo de Cristo. E nós podemos ver isso, tanta informação, tanta coisa que aparece no YouTube, tanta coisa que surge. Se nós não tivermos discernimento espiritual, se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós seremos realmente enganados, ou então vai causar grandes danos no corpo de Cristo. Então nós percebemos que aqui, que Jesus percebeu que os chefes religiosos, conforme os seus antepassados, como está lá em Jeremias, eles conduziam o povo à ruína espiritual, ao engano e às mentiras. E nós podemos ver que Jesus, ele preocupou-se em alertar os seus seguidores quanto às ameaças futuras, pois muitos entrariam no meio do povo de Deus, vestidos de ovelhas, com aparência de santidade e bondade. No entanto, seriam, na verdade, lobos devoradores que arrancavam as ovelhas do aprisco do Senhor. O fruto seria a principal evidência do caráter desses profetas. E nós podemos ver logo lá em versículo 16 ao versículo 20. Uma vez que não é fácil distinguir o falso do verdadeiro, resta-nos tão somente perceber essa diferença pelos frutos. A segunda advertência nós podemos ver do versículo 21 ao versículo 23. No versículo 21 e 22, Jesus adverte sobre os que proclamam o seu nome com lábios, porém não cumprem a vontade do Pai. Ou seja, o simples ato de professar o nome do Senhor não demonstra qualquer compromisso com Ele. Quando alguém apenas pronuncia a sua crença em Jesus e não obedece, na realidade, nega a fé. Muitos que profetizam, pregam ou realizam milagres em nome de Jesus, pensando serem seus servos, tentarão justificar-se diante dele. Vão ter mesmo que se justificar diante do Senhor. O versículo 23 diz assim: o próprio Senhor nunca vos conheci. Aqui nós podemos ver que, na verdade, Jesus ensina que devemos sim confessar a nossa fé de modo verbal. Contudo, esse ato deve ser acompanhado de obediência aos seus mandamentos. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não, é necessário sermos verdadeiros, sermos genuínos, sermos íntegros na nossa confissão e sermos obedientes e praticar aquilo que o Senhor nos diz, mas sermos obedientes ao Senhor Jesus. A Bíblia adverte-nos quanto a sermos cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Isto é muito importante. A terceira exortação, Jesus continua o seu sermão, evidenciando aspectos relacionados ao ouvir e ao praticar. Jesus determinou que se aceitássemos as suas doutrinas e as praticássemos, certamente ganharíamos o céu. Contudo, se nós não obedecermos aos seus mandamentos, nós teríamos um destino trágico. Para tornar mais claro este ensino, Jesus narrou a parábola dos dois alicerces, a rocha e a areia. Podemos ver o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, como nós podemos ver no versículo 24. E eu faço uma pergunta: como é que nós identificamos o homem prudente? Não se trata simplesmente de uma característica pessoal antes de um comportamento equilibrado de alguém que sabe exatamente o que está a fazer, pois reflete antes de agir. Uma pessoa prudente vive com equilíbrio racional, tem uma conduta não baseada nas suas meras emoções, mas nas coisas sensatas. Um homem prudente é uma pessoa moderada, cuidadosa. Ele é considerado sábio porque constrói a sua vida sobre fundamentos firmes. O ato de edificar sobre a rocha significa escutar as palavras de Jesus e praticá-las. A vida é um aprendizado. A vida é um aprendizado constante. Portanto, é fundamental não somente ouvir a palavra de Deus, mas também obedecê-la.
Assim sendo, nós construiremos uma vida estabilizada sobre a rocha que é Jesus. No versículo 25 diz: E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. A nossa casa espiritual, ela precisa estar bem construída para não cair diante das tempestades da vida, tais como as chuvas torrenciais, os ventos fortes. E a palavra combater, aqui descrita no versículo 25, é literalmente cair sobre ou cair contra, ou seja, estas mudanças do tempo representam um tipo de força ou peso que repentinamente se lançam sobre determinado lugar. Entretanto, nós podemos ver que Jesus afirmou que uma casa poderá resistir ao mau tempo se essa casa estiver edificada sobre um fundamento firme. Isto significa que, embora estejamos sujeitos a experimentar adversidades, nós seremos capazes de superá-las se estivermos alicerçados na rocha eterna. A nossa firmeza na fé, ela está diretamente relacionada ao tipo de alicerce sobre o qual estamos edificados. No versículo 26 diz: E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então nós podemos ver que o homem que constrói a sua casa sobre a areia, esse homem foi chamado por Jesus de insensato. Sensato é uma pessoa que tem falta de entendimento, uma pessoa tola, uma pessoa que não tem bom senso. E sabes, infelizmente nos dias de hoje não é difícil perceber a insensatez de alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Essa pessoa não tem juízo, é imprudente, é descuidada. E no momento em que as tempestades e os ventos da vida vierem sobre esta casa, ela não vai resistir devido à fragilidade do seu fundamento. Infelizmente o homem insensato representa aqueles que desobedecem aos ensinos de Jesus, que não obedecem à palavra de Deus. A imprudência desse homem não consiste em deixar de ouvir as palavras do Mestre, mas em ouvi-las e não se preocupar em praticá-las, ou seja, não está alicerçado na obediência à palavra de Deus. Nesta parábola, ambos os homens, eles ouviram. Um deles agiu com base naquilo que tinha ouvido e praticou, o outro não. Há tempestades inevitáveis, elas não esperam, elas não pedem licença, elas simplesmente acontecem. Tempestades que vêm sobre o casamento, tempestades que vêm sobre a família, sobre a finança, sobre a saúde, tempestades que nos inundam de desapontamentos. Elas atingem todos os níveis da nossa vida e vêm sem pedir licença. Como é que nós temos construído a nossa vida? Pensa nisso. O ensino de Jesus é construir sobre a rocha eterna e construir com a eterna substância que é a palavra de Deus, de modo a termos um lar eterno. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 14, 2 e 3, Jesus nos diz assim: Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pensa nisto. Vivemos tempos de fim, vivemos tempos difíceis e nós precisamos de entender e de discernir e de parar muitas vezes para pensar, para colocar a nossa vida alinhada com Deus. E eu faço esta pergunta: será que nós temos construído a nossa vida de acordo com a palavra de Deus? Será que nós temos construído uma vida para glorificar o nome de Deus? Constrói para um lar eterno. As nossas vidas são construídas com um propósito eterno. E há recompensa de se nós construirmos bem. Nós somos chamados para o reino do Filho do seu amor, para construir a nossa vida em Cristo Jesus. Ele é a videira verdadeira. Tu e eu, nós somos essas varas dessa videira. Logo, nós estamos a construir para dar fruto. E a palavra de Deus diz que o Pai é glorificado quando nós damos fruto.
Quando a nossa confiança está nele, nós suportamos as tempestades e cumpre-se em nós: tudo posso naquele que me fortalece. Que tu possas enriquecer a vida de outros com estas promessas. Que tu possas ser luz e sal na vida daqueles que não conhecem esta esperança que é Cristo Jesus. Que tu não possas ser somente um ouvinte das promessas, um ouvinte da exortação, um ouvinte daquilo que o Senhor Jesus tem para nós, mas que nós possamos praticar, que nós possamos colocar em prática para podermos dar bom fruto, para podermos crescer espiritualmente. Que tu possas enriquecer a tua vida com aquilo que é eterno, não com aquilo que é passageiro. E aquilo que é eterno é a palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus, Ele possa viver em ti e através de ti. Romanos diz: tudo é por Ele e para Ele. Amém? Romanos diz: por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele. Então, que tudo possa ser para o Senhor. Tudo aquilo que tu falas, tudo aquilo que tu dizes, tudo aquilo que tu edificas, possa ser para glorificar o nome de Deus. E quando vier a tempestade, porque ela vem, que a tua casa, com os teus fundamentos, eles possam estar firmes em Cristo Jesus. Eu gostava que nós pudéssemos orar. Todos nós precisamos de orar, todos nós temos que orar, todos nós precisamos de nos render diante da glória do Senhor e pedir por esta nação, pedir pelo mundo, pedir para que Deus tenha misericórdia daqueles que estão a padecer. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A palavra de Deus diz lá no Salmo 140, versículo 12: sei, porém, que o Senhor defenderá a causa dos aflitos, Ele fará justiça aos pobres. Talvez nos sentimos impotentes naquilo que nós vimos nas notícias, de tudo aquilo que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia, mas Deus levantou uma igreja para interceder, para orar, para que se colocar em favor daquele povo, tanto ucranianos como russos. Nós precisamos de orar, que o nosso coração possa estar cheio de misericórdia sobre todo aquele povo, que nós possamos render ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem fortalecido, nos tem ajudado. Então, meu irmão, que a tua fé, que a tua vida, que o teu alicerce possa estar fundamentado em Cristo Jesus e que tu te possas compadecer das misérias dos outros, que tu possas interceder por aqueles que estão a padecer. Vamos orar nesta noite, que tu possas fechar os teus olhos, que tu possas colocar a mão no teu coração e que tu possas falar com o nosso Deus. Querido Deus, nesta noite nós estamos em tua presença. A tua palavra, ela foi falada, Senhor, foi ministrado aos nossos corações e nós, Senhor, queremos realmente fazer a Tua vontade e a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas a Tua vontade é que nós possamos, Senhor, andar em retidão diante de Ti, obedecer à Tua palavra, conhecer, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, Senhor, e nos rendermos a Ti com um coração, Senhor, arrependido, para que os nossos frutos, Senhor, eles possam ser frutos de arrependimento. Perdoa as nossas falhas, querido Jesus. Perdoa quando pecamos contra Ti, quando pecamos contra os nossos irmãos, Senhor, quando não damos o valor necessário, Pai, o valor real, Deus, à Tua palavra, Senhor, aos Teus princípios e aos Teus mandamentos. Fortalece o nosso ser. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos com compromisso, a sermos pessoas disciplinadas, Senhor, no orar, Senhor, no meditar, Deus, da Tua palavra, no querer aprender mais de Ti. Senhor Jesus, precisamos tanto de Ti. Arranca dos nossos corações, Pai, toda a frieza, Senhor, toda a indiferença à Tua palavra, Senhor, à Tua igreja, à comunhão, Senhor, uns com os outros, querido Jesus, Pai, e dá-nos, Senhor, este desejo, Senhor, esta sensibilidade, Pai, de orarmos uns pelos outros, Senhor, de sermos, Pai, homens e mulheres que se preocupam, Pai, que têm misericórdia uns dos outros, Deus. Faz isso, Pai, possamos levantar um clamor como igreja, Senhor, sobre este povo que está a padecer, Deus. Tu sabes todas as coisas, Tu tens, Senhor, poder
Pai, e nós sabemos que, Deus, Tu te compadeces daquele povo. Por isso, Senhor, nós oramos, nós juntamos a nossa oração, Pai, a todos os irmãos de Portugal, da Europa, do mundo, Pai, e intercedemos, Senhor, para que a Tua mão poderosa, Pai, possa intervir, Senhor, nesta situação, Deus. Te pedimos, tem misericórdia do Teu povo, Deus, compadece-te de nós e ajuda-nos, Senhor, a buscar mais o Teu coração, a buscar mais a Tua presença, Senhor, que nós possamos ter fome e sede da Tua presença, Pai, que Tu possas encher o nosso coração de mais de Ti, Pai. Faz isso em nome de Jesus. Te pedimos, Pai, por Portugal, por esta nação, Senhor, que é tão idólatra, que tem o seu coração tão fechado à Tua palavra, Deus. Querido Pai, Espírito Santo, Pai, que Tu possas, Pai, tocar em cada coração, que Tu possas, Senhor, nos ajudar a falar de Ti, a sermos testemunhas, Deus, de quem Tu és, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a colocar as palavras certas quando falamos do Teu amor, quando damos testemunho da nossa fé, Deus, que as pessoas se possam render verdadeiramente a Ti, Pai, que possamos ser um testemunho, Senhor, diante dos nossos patrões, Deus, diante da nossa casa, diante da nossa família. Pai, e quando vierem os ventos difíceis, quando vierem as tempestades no casamento, na família, na saúde, Senhor Jesus, que a nossa vida, que o nosso alicerce possa estar fundamentado na rocha da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Pai, fortalece cada irmão, cada pessoa que nos está a ver, que a nossa fé, Senhor, possa estar, Senhor, firme em Ti. Muito obrigada, Pai, porque tens cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor, porque tens sido um bom Pai, um bom pastor, um bom amigo e nós Te damos graças por isso. Muito obrigada por esta reunião, Senhor, muito obrigada porque podemos dar louvor, adoração, podemos também meditar na Tua palavra, Deus, e dar-nos uma noite, Senhor, em que possamos descansar a nossa mente, descansar o nosso coração, descansar o nosso corpo, Pai, e que tudo aquilo que nós façamos, Senhor, seja para agrado, Senhor, de Ti, agrada-te de nós. É isso que nós Te pedimos. Vem abençoar a nossa nação, vem abençoar o mundo, Pai. Vem abençoar todos aqueles que estão, Senhor, a padecer por tantas coisas neste mundo. Precisamos de Ti, precisamos da Tua mão. Muito obrigada por tudo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos construir então para aquilo que é eterno, porque nós temos um propósito e esse propósito é eterno. Que Deus te abençoe. Um grande beijinho nosso, um grande beijinho da família e da fé. Contamos contigo domingo às 10 da manhã para podermos celebrar Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau!